Salve, salve, meus amigos e minhas amigas do esporte. Estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. 28 anos no ar. Hoje um programa especialíssimo. Festa de lançamento do livro de Antônio Carlos Verardi. O seu Verardi, 53 anos de Grêmio, 84 anos de vida, grandes histórias, grandes ídolos aqui presentes. A partir de agora, então, nós vamos contar esta festa. Mostra aí, Fernando. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Seu Verardi, que prazer. Quantos amigos e amigas aqui lhe prestigiando, seu Verardi. Realmente é uma noite muito, muito importante na minha vida. E eu realmente nunca imaginei que tivesse conseguido tanto apoio da imprensa como estou tendo. E também estou um pouco preocupado. Tu que me conhece há muito tempo sabe que eu não gosto muito da exposição com a mídia, nada de visibilidade. É a minha maneira de ser. Eu acho que compete aos dirigentes e aos atletas. Eles é que fazem realmente a história do Grêmio e é eles que tem que fazer eu aparecer. Mas, de qualquer forma, como estão me dando essa oportunidade, eu agradeço muito o apoio de vocês todos e vou insistir de novo. Essa é seguramente um dos dias mais felizes da minha vida. Eu fiz uma coluna para Zero Hora dizendo que a sua história se mistura com a história moderna do Grêmio. E é verdade. Inclusive, pedi para o presidente Romildo uma placa lá em sua homenagem, porque só quem acompanhou o seu trabalho, como eu e tantos outros, sabe a importância que o senhor tem. Realmente eu acho que não sou merecedor de placa nenhuma, porque eu apenas me limitei em toda a minha vida a obedecer às ordens dos meus superiores, procurar fazer o melhor possível, ajudá-los no que fosse possível, ajudar os atletas. Não mereço mais o reconhecimento do Grêmio através da honra que tenho de ser sempre prestigiado por todos os presidentes que vêm sucedendo desde que eu entrei no Grêmio. Eu fiz a conta, hein? 19 presidentes e não contei os que repetiram. O Fábio Koff, o Paulo Odoni, mas foram 19. Tanto assim eu já não me dava conta, mas de qualquer forma sou muito grato a essas 19 personalidades, homens que escreveram essa extraordinária história do Grêmio. E realmente, então, me sinto plenamente gratificado, não preciso mais nada na vida para que me gratifique, não preciso de premiação nenhuma, porque não mereço mesmo. O senhor merece muito, o senhor é um homem sensível, o senhor é discreto, o senhor é sensível, o senhor é amigo, um grande pai, um grande avô. Tanto que eu vejo ali, por exemplo, o Yura conversando com o Oberdan, que veio de Santa Catarina. O Tadeu Ritt veio do Rio de Janeiro. Vai vir aí. Então, todos esses nomes, o senhor viu, como eu coloquei na coluna, o senhor viu nascer grandes ídolos, viu grandes ídolos sucumbirem também. O senhor tem a história na cabeça, Severino? Alguns hiatos, né? Porque afinal de contas a lembrança não pode lembrar de tudo. Mas tem um coração cheio de alegria por ter convivido com essa gente e cheio de alegria por ainda poder conviver com os atuais atletas que fazem a história do Grêmio. Quer dizer, o senhor viu o Renato, como eu vi surgir aos 21 anos. Hoje o senhor vê o Renato
técnico de futebol? Para mim, ele continua o mesmo. Alegre, com as tiradas boas, mas amadureceu muito daquele Renato que nós conhecemos, né, Severardi? O amadurecimento dele mais foi como técnico, Renato. A personalidade dele é exatamente a mesma, ele não mudou nada. Falastrão, vaidoso, brincalhão, mas realmente como técnico cresceu e muito, eu posso assegurar, porque é a terceira passagem do Renato pelo Grêmio e a cada vez ele vem melhor. Severardi, vamos lembrar uma história dele, que agora o senhor pode contar com mais detalhes, que eu botei na coluna, quando a sua maleta com o passaporte e o dinheiro desapareceu. Conte essa história desde o início. Vou antecipar os dados, histórias do meu livro, mas de qualquer forma, nós chegamos em Frankfurt, imagino, já não é. Frankfurt agora é o maior aeroporto do mundo, e naquele tempo devia ser o maior também. E eu tinha uma estante de uma companhia aérea que estava desocupada. Que era o tempo que se fazia o check-in no balcão ainda. Mas eu fiz o check-in num balcão e voltei para ele, achei um lugar, botei a pasta nas costas e fiz essa posição. A pasta nas costas, distribuindo o passaporte e os cartões de acesso e dando as orientações. Lá naquele corredor, aquela entrada, tudo direitinho. E distribuí tudo e me virei e queria a pasta. Minha Nossa Senhora! Na pasta estava o meu passaporte, o meu ticket de acesso ao avião também. Não tinha cartão na época, era dinheiro, era dólar. Sim, e os dólares de uma cota que num jogo nós já tínhamos disputado. Eu literalmente pensei que ia morrer. O que aconteceu? Como é que eu vou denunciar um roubo aqui no aeroporto de Frankfurt? E estava naquele puro desespero, mas realmente desespero, um pré-infarto já. Daqui a pouco vem o cidadão lá, olha que eu recuperei para o senhor, eu recuperei para o senhor aí, ó. Que era o Renato. O Renato com a pastinha na mão. Dizendo que estava atrás de uma coluna. Recuperei para o senhor, em torno de assim, e se tu me mata do coração. Assim, mas o senhor é forte, graças a Deus o senhor é forte. Severardi, eu vou lhe liberar, que seus convidados estão chegando, nossos colegas da imprensa querem conversar com o senhor. Eu fico muito contente de poder vir aqui. 53 anos de Grêmio, 84 anos de idade, fez agora no dia 1º de junho, tem uma família linda, maravilhosa, as filhas, uma delas envolvida também com o futebol, o Paulo César também, um grande homem de marcas. O senhor é um homem feliz. Muito feliz, muito obrigado por ter amigos como vocês também. E faço dizer que eu me sinto honrado de ter usado esse microfone. Esse é o Severardi. Nós vamos continuar aqui no lançamento do livro As Memórias do Severardi. Grandes histórias, fora as histórias que ele não colocou, hein? Tá certo? Nós voltamos em seguida. Joana sonhava em ser modelo, mas era balconista na confeitaria. Sorria para novos clientes, clientes antigos e até quando não tinha cliente nenhum. Cuidava da sua alimentação e da saúde de seus dentes. Hoje ela continua na confeitaria, ainda sorrindo, só que agora no cartaz da propaganda. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Cuide de seu sorriso em nossas clínicas odontológicas. Tratamentos diversos para crianças e adultos com agendamento direto nas unidades. Vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então. Olha que eu encontro aqui, grande parceiro, grande amigo, Yura, ídolo do Grêmio, com grande história no clube, também prestigiando o lançamento do livro As Memórias do Severardi. Tem história esse homem, tu deve saber algumas também. Não, ele é fantástico, ele tem um monte de história, coisas que a gente passou com o Verardi, fantástica. Eu tinha um apartamento na Praia de Belas, e eu morava o Tarcísio e o Fuscão.
Beto Fuscão. Beto Fuscão. E aí ligava pro seu Verário dizendo que eu estava na noite. Mas, na verdade, eu pulava muito de bares e bares. Aí, como é que ele pode estar em tudo que é lugar? Não pode. Aí ele vinha falar comigo, vou te cuidar. Aí no outro dia, o que a gente fazia? A gente ficava na cama, todo mundo deitadinho, ele chegava no apartamento, olhava nós deitados, 8 horas, 9 horas da noite. Ele tinha a chave do apartamento? Não, ele ia lá e entrava e tal, né? Tudo era lugar do Grêmio, né? Então, e aí ele se mandava, nós saíamos atrás dele, nós passeamos para outro lugar. Ele era fantástico. Ele tem uma história, ele sabe muito bem disso, o Velarde. Se tu perguntar para ele vai te confirmar isso aí. A preocupação era tanta comigo que eu morava na Vila Floresta. E eles diziam, pô, onde é que ele vai? Onde é que ele está? Todo mundo dizia que ele está na noite, que ele está brigando na noite, mas tinha cara que usava o meu nome e brigava à noite e diziam que era eu. E aí o Velarde botou até um rapaz da Polícia Civil a me acompanhar. Detetive para te investigar. Detetive para me investigar. Quando eu cheguei na Vila Floresta, que eu vi que o cara entrou atrás do meu carro e não me largava mais, porque daí ele tinha que ficar em cima de mim, eu comecei a girar em toda a minha vila lá, e chamava para os caras, se encontra em tal lugar, se encontra em tal lugar, fala para os caras se encontra naquele lugar, que esse cara está querendo me pegar, alguma coisa aconteceu, eu não sabia o que era, né? Eu digo, será que eu mexi com alguma mulher, alguma coisa do cara e alguém... Eu não sabia o que era. Aí eu levei o cara, pessoal, aí eu rodei, porque a Vila Floresta era difícil, tu entrar num lugar, só tinha que retornar para aquele lugar. Aí os caras se agarraram com um pedaço de pau, tudo no carro do cara, e o cara gritava, pelo amor de Deus, Júnior, eu sou amigo de vocês, eu sou amigo do Velarde, sou amigo... E eu não conhecia o cara, foi pego de surpresa. O Velarde sabe dessa história, porque foi fantástico, o cara se apavorou. E abriu o jogo. E abriu o jogo. Quando ele ia apanhar, ele abriu o jogo e o Velarde tivemos que ligamos para confirmar se era realmente o Velarde. Não, nós botamos ele a seguir para ver o que tu fazia na noite. Mas também que preocupação tu dava para esse homem? Ele era fantástico. Ele cansou de chegar para mim e dizer, pô, Yura, sabe que ontem o pessoal, uns 4, 5 caras na noite me ligaram, dizendo que tu estava nos bares. E eu disse assim, não vou ir atrás, porque ele não pode estar em tudo que é lugar na mesma hora. Agora, o seu Velarde... Eu saía do Lupicínio Rodrigues, que era o bar oficial do jogador do Grêmio. O Lupicínio tinha um bar que era fantástico, sabe disso? Né? Que fez o hino do Grêmio. Ele tinha uma mesa reservada para nós, porque a gente não ganhava muito, não. E a gente também dava força para ele, para estar lá para os jogadores, para ter público. E lotava aquele bar. Vinha o Roberto Carlos, todo mundo que vinha fazer show aqui, ia lá para o bar do Lupicínio. Ficava onde? Na Ramiro, na frente do Shopping Total. Na Cristóvão Colombo. Na frente do Shopping Total. Quando tu tá entrando no Shopping Total, tu olha na frente, era um bar para baixo, assim, tipo um porão, mas era gente de fila, assim, que ficava 2, 3 quadras de gente para entrar. Era impressionante o Lupicínio, ele tinha moral. E todo mundo que vinha tocar aqui na noite, esse pessoal todo, eles vinham faziam um autógrafo atrás da banda. Então tinha uma parede todinha, que eu acho que o Lupinho deve ter essa parede, que é uma parede que vale milhões e milhões, porque tinha cara que já morreu, cantores famosos, que iam lá só para tentar pegar uma música do Lupicínio. E eu entrava, quando eu chegava, eles tinham uma corrente, eles baixavam a corrente para mim entrar. Só porque é jogador de futebol e tal. Mas ele era apaixonado por mim. Aí tá que a própria família, quando deu o enterro dele, eu fui nos caras escolher para carregar o caixão dele, porque a família sabia que ele me adorava. Então, e ele sempre me salvava com o Velarde também. Ele dizia, não, ele estava comigo e não bebia. Lá é tomar uma cervejinha. O Lupicínio dizia pro seu Velarde que tu não bebia, era só cervejinha. Só cervejinha e tal. Então tá tudo certo, beleza. Seu Velarde, então, como disse o Oberdan há pouco aqui, foi um paizão sempre. Não, todos nós, jogadores, quem chegava aqui, o Velarde já tinha o Hélio Furlan, um rapaz que... Lembro do Hélio Furlan, claro. Furlan, e que arrumava apartamento para todos os jogadores. E a gente, quando chegava, até ajudava. Pegava o Hélio, o jogador, para levar, para arrumar a casa. Isso tudo com o Velarde. E o Velarde era até o avalista de tudo isso, né? Então, o Velarde foi um paizão, sim. O Velarde foi uma coisa fantástica. Viagens, como é que era a viagem? Yura, não pode sair. Éder, não pode sair. Eu até tive discussão com o Velarde, briga com o Velarde, porque eu já era metidinho, sabe? Sempre fui metido. E aí eu dizia assim, pô, por que vocês não deixam a gente fazer a passagem? A gente chegava e já recebia a passagem.
Depois a gente quer viajar e não sabe nem como viajar, como preço. Naquele tempo o check-in era do balcão, né? Exatamente, no balcão. Aí eu até lutava contra isso. Mas para agilidade o Verardi fazia tudo. Nós só chegava, entrava, ia para o hotel. Não, nem no hotel a gente preenchia a ficha, tudo já estava pronto. Né? Só pegava a chave, teu companheiro quem era de quarto? Éder. Primeiro foi o Everaldo. Tu e o Everaldo. Primeiro foi o Everaldo. Depois do Everaldo, eu fiquei com o Éder. Aí vocês pensavam em futebol, mas tinha muita sacanagem também, né? Não, só tinha sacanagem, não tinha. Nós não ganhava esses valores todos que hoje os jogadores ganham, merecidamente. Cada um foi no seu espaço. No nosso espaço também nós ganhávamos relativamente bem. Mas acontece que hoje o futebol virou uma coisa muito grande, violenta, graças, mérito aos clubes, aos dirigentes que conseguem patrocínio e aos jogadores que estão dando meus parabéns para eles. Só que naquela época nós tínhamos que arrumar alguma coisa, porque nós não tínhamos tanto dinheiro para se divertir. Então, a gente sempre fazia alguma sacanagem, tinha que fazer, porque senão a gente ia perder toda a juventude. Eu tive uma lesão com 27 anos, eu larguei o futebol. Grande Passarinho, grande Ura, muitas histórias aqui de jogadores que trabalharam com o seu Antônio Carlos Verardi. Vamos continuar aqui, hein? Nós temos saudade das tuas festas, viu? No próximo ano, 30 anos, nós vamos fazer a festa. Sabe que jogadores que vêm, que sempre lembram do teu nome, Bosco. É uma coisa incrível, que o pessoal, aquelas festas que tu fazia, era um momento alegre de muita gente. Tu nem sabe que alegria que tu tem para Tu sabe, durante 24 anos seguidos. 24 anos seguidos. Vou fazer ano que vem 30 anos. E eu sempre contigo ali. E mais? Na primeira mesa. Vou contar agora. Não, eu vou, mas me põe na mesa da pista porque o meu joelho é ruim, meu joelho. Roda a vinheta aí que nós vamos continuar aqui. Já voltamos. Vamos lá então? Craque é o que não falta aqui na festa do lançamento do livro As Memórias do Seu Verardi. Hugo de Leon, grande amigo, grande ídolo, grande campeão, grande sujeito. E o seu Verardi, um grande paizão. O Verardi, eu sempre digo, não tenho palavras de agradecimento para o que representou o Verardi na minha chegada no Grêmio. Ele e sua equipe, mas ele, para nós atletas, nos passou tudo que era a história do Grêmio, o que a gente devia fazer para melhorar o Grêmio, os caminhos que a gente tinha que percorrer. Ou seja, o Verardi sempre conheceu todos os caminhos, os atalhos para chegar onde o Grêmio chegou. E é por isso que eu nunca vou acabar de dizer que o Verardi foi das pessoas mais importantes, junto a outros, mas foi das pessoas mais importantes na minha história no Grêmio. Quem foi um craque como tu, capitão, campeão do mundo, seleção do Uruguai. O Verardi no trato nunca precisou, né, levantar a voz para se impor. Sempre foi um homem do diálogo. O que deu para extrair disso para a tua profissão? Primeiro que era um grande conhecedor do Grêmio, sabia qual era o alinhamento do Grêmio e a aprendizagem que ele teve no decorrer do seu trabalho. Ele soube escolher o melhor caminho para o Grêmio, então sabendo o melhor caminho, o Carmelo nos passava qual era o melhor caminho, nos orientava. O grupo de trabalho sempre estava à disposição dos jogadores, dos familiares, para que a gente tivesse a maior tranquilidade para desenvolver nosso trabalho dentro do Grêmio.
Então foi um suporte histórico dentro do Grêmio e está de parabéns que num livro ele possa retratar quase tudo, porque lógico que sempre vão ficar coisas para trás, mas retratar o que foi a sua vida dentro do Grêmio muito vitoriosa. Ele cuidava inclusive das famílias, né? Quando vocês tinham um problema, tinha que viajar, um filho doente, o Verardi sempre estava por perto. Sim, nos dava até o suporte, até nos piores momentos, e isso era muito importante. Mas eu acho que o mais importante era a tranquilidade com que ele passava o conhecimento do Grêmio e os caminhos a percorrer. Tudo naquela paz que ele sempre foi e que mas sempre um cara correto, um cara que nunca saiu da linha, que sempre se manteve na conduta de um gremista, e isso é o mais importante. Sabe que eu lembro que eu era o repórter na época com vocês lá, departamento de futebol no Olímpico, lá no Cantão. A Isabel na recepção, a Maria Helena, a Verinha e o Verardi. Passava pela Maria Helena e ia para o Verardi, mas era um assunto muito complicado, tinha que ir na Verinha primeiro. Sim, eram grandes equipes de trabalho que ele montou. Todos nós sempre fomos naquela sala para solucionar algum problema, não só dentro do que era nosso histórico no clube ou dentro da cidade, para melhorar a sua qualidade de vida. Então aquela salinha era muito especial para todos nós. Sabe que eu estava lembrando com ele esses dias, e foi um episódio teu que acabou aparecendo no Grêmio, que ele fez um manual para os jogadores. Quando tu comprasse a moto, aquela, que tu caísse, né, da moto, machucasse o ombro, nós todos os repórteres lá, tu chegasse com a jaqueta de couro por cima. O que será que houve com o De Leon? Aí depois se ficou sabendo. Vamos relembrar essa história aí, Hugo. Sim, lamentavelmente na segunda-feira, ano 82, quando eu ia para fazer o trabalho da segunda-feira, que tínhamos empatado lá com o Flamengo no Maracanã. Eu tinha comprado uma moto em maio, muito calor, saí tranquilo de Petrópolis para o Olímpico, e na descida da Petrópolis, ali numa sinaleira, um motorista numa Kombi se jogou em vermelho e eu tive que frear e cair, e logicamente raspei os braços. Então eu tinha que chegar no treino, botei uma camisa mais comprida com cheiro de gasolina, mas tive que jogar enfaixado, porque os outros jogos joguei enfaixado por aqui. E isso aí serviu para o Verardi para botar depois dentro do manual do comportamento. Manual do comportamento, não pode isso, não pode aquilo, e não pode comprar moto também. E aí tivesse que vender a moto. Sim, consertei a moto e depois vendi. Hugo De Leon, que bom te ver. Prazer te encontrar. Vem cá, tu tá... Eu vou embora. Tu tá mexendo com futebol também? Não, sou torcedor. Tu tá morando em Livramento ou em Montevidéu? Não, Montevidéu e Porto Alegre. Lá cá, assisto um pouco Nacional e outro pouco o Grêmio na Arena. Esse é Hugo De Leon, grande craque, também presente aqui, prestigiando o seu Verardi. Vamos continuar aqui, voltamos em seguida. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você.
agora então continuamos aqui na festa do lançamento do livro do Seu Verardi, as histórias do Seu Verardi. E muitos jogadores passaram pelas mãos do Seu Verardi. Alberto ou Arlindo, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho, Cléo e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Joãozinho, que bom te ver, meu irmão. Mas que alegria que tá me dando, Bosco, viu? A gente voltar ao convívio, encontrar ex-atletas, companheiros meus, onde a gente participou de diversas jornadas. Vim aqui pela amizade que eu tenho por esse grande homem, que é o Verardi. É um grande homem, além de ser um grande gremista, uma figura carismática, me atendeu dentro do Grêmio em todos os anos que eu estive lá, com o maior carinho. Eu só tenho agradecimento a ele. Todo mundo falou aqui, com todos que eu falei, diz que o Verardi é um paizão. É o paizão, entende? Ele só não era paizão quando eu jogava futebol. Eu chamava ele de Bellini, Ideraldo Bellini. Ele me disse que jogou de quarto zagueiro, né? Aquele central. Que o patrono, Fernando Kreff, chamou ele e disse para ele, olha, eu tenho o filho, o Duda, que é pequenininho, faz um time aí, Verardi, pro Duda jogar. Aí o Verardi disse que fez o time e que jogava junto. Fez, o nosso time lá o time de funcionários, né? Time de funcionário. Ele só tinha 10 camisas, uma era dele, aquela era dele. Mas é uma elegância tremenda, uma cortesia. Tanto é que tem essa multidão de gente aí, manchetes toda semana a respeito dessa figura. Eu estou muito contente. E esse timaço que eu falei há pouco, o Alberto, o Arlindo, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho, Cléo e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir, o Verardi já estava já era o supervisor. Já estava no bolo. Esse time de que ano é? Porque o Verardi chegou em 65. Este aí é de 65. É de 65. Foi que nós tiramos o teste. Esse time ganhou tudo, não ganhou todo esse time? Ganhamos 7 campeonatos seguidos. Eu fui o único que joguei os 7. Tu jogasse os 7 campeonatos? 7 campeonatos eu tirei. Joãozinho, tu metia gol ou não? Com esse tamanho, se eu vou dizer agora, quem me olha, diz que com aquele tamanho ele não podia fazer gol. Mas os meus guri e meus netos que me indicam as coisas, com essa invenção de celular, eles dizem... Olha aqui, pai, tem um gol no YouTube aqui. Diz que eu fui um dos maiores goleadores do Grêmio. Fazia gol. Lembra de alguma passagem com o seu Verardi ou não? Lembra de alguma passagem com o seu Verardi? Porque ele estava sempre na concentração. Sempre numa boa. Aquele jeitinho dele, com o caderno embaixo do braço. É verdade. Nunca tivemos um atrito, e nunca vi também. Não tenho um atrito com ele. Sabe que eu nunca vi ele levantar a voz para se impor? Para ninguém. É aquele jeitinho, ele conseguia tudo. Ia com medo pelas beiradas? Ia conseguindo tudo. Já falei com o Yura, que está aqui. Aí o Passarinho, que agora não é mais Passarinho, tá gordo o Yura. Disse que tu que levasse ele lá pro Grêmio. Foi. Esse aí, quer que eu conte? Eu vou te contar. Eu assumi no lugar do Abílio dos Reis. Júnior, juvenil na época. Júnior. Aí já tinha um time formado. Aí o Abílio me chamou, ele disse, olha, tem um rapaz aí, tá fazendo testes. Não, deixa ele aí, né? E aí nos testes, nos treinos, ele estava indo, mas nos jogos eu nunca levava ele. Nunca levava. Aí um dia num treino lá ele chegou, me chamou, seu João, quero falar com o senhor. O senhor vai me aproveitar ou não vai? Se não vai me aproveitar, diz de uma vez, o jeito dele, diz de uma vez. Aí eu cheguei e disse assim, mas que petulância, eu por dentro, né? Petulância desse cara chegar e assim me peitar. Vou te levar domingo. Nós ia para fora, no interior, vou te levar domingo. Vai estar convocado. Ele magrinho. Rapaz. Mas joga uma bola. Já era 8 ou 10? Eu botei ele na ponta direita. O 8 quem botou ele foi eu. Porque ele estava fazendo teste lá na ponta direita. Teu substituto, então. Aí como esse cara, eu disse assim comigo, esse cara joga demais.
né? Então eu tenho que botar ele no 8. Né? E ali ele se foi. Se foi. É a minha criancinha. Acho que foi o último jogador, um dos últimos que saiu da várzea direto. Foi. Ele veio da várzea, mas ele sempre... Lá da Vila Floresta? Eu tenho o time dele, eu não me esqueço. Itapeva. Itapeva. Mas é onde ele se encontra sempre. E ele sempre muito atrevido, como é até hoje, né? Atrevido, né? Mas é uma rica figura. João Severiano, Joãozinho do Grêmio, o grande ídolo do Grêmio, foi vereador, foi deputado, e é um grande amigo, um grande pai, um grande avô e jogou muita bola. Também está presente aqui, veio trazer o abraço dele ao seu grande Antônio Carlos Verardi. Continuamos aqui, voltamos em seguida. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Como é bom a gente poder encontrar os grandes ídolos do futebol. Eu adoro isso. É por isso que eu criei aquela festa, Encontro do Esporte, para poder resgatar a vida pessoal e profissional dos grandes ídolos. Já conversei com vários aqui nesta festa de lançamento do livro do seu Verardi. Agora está aqui o Picasso, o goleiro Picasso, chega a arrepiar. Titular do Grêmio, do Palmeiras, do São Paulo, da seleção brasileira, da seleção paulista. De onde mais, Picasso? Atlético Paranaense, Santa Cruz de Recife, e não posso deixar de mencionar o clube que eu iniciei, Esporte Clube Cruzeiro de Porto Alegre. O simpático Cruzeirinho? Exatamente. Que ano isso? 1960. Fiquei 3 anos no Cruzeiro e daí fui para São Paulo, onde fiquei 9 anos. No São Paulo? Entre Palmeiras e São Paulo. Titular também lá? Sim, a maioria das vezes sim. Lembra de algum grande ídolo do São Paulo, por exemplo? No São Paulo, joguei com Roberto Dias. Dizem que jogava muito, né? Muito. Inclusive o Geraldo José de Almeida falava de Robertão Dias, porque o nome dele era Roberto Dias, então ele era o Robertão Dias. Joguei com Gerson, com Edson, com Paraná. Gerson, canhotinha de ouro. Paraná, esse era um ponteiro que jogava muito também, né? Demais, esteve na seleção brasileira de 66. Na lateral tinha Forlan, Pedro Rocha, 2 uruguaios extraordinários. No Palmeiras joguei com Djalma Santos, Vavá, Zequinha, Ademir da Guia, Dudu. Então, olha, é muita história para contar. Disputasse posição com quem no São Paulo? No São Paulo, quando eu entrei, eu fui logo titular. Depois saí por lesão e entrou o Sérgio Valentim. E no Palmeiras? No Palmeiras, quando eu cheguei, era o Valdir. O Valdir de Moraes, que é o precursor dos treinadores de goleiro que tem aí.
Exatamente. Ele era o titular do Palmeiras quando eu fui do Cruzeiro para lá. E naquele mesmo ano eu consegui entrar no time e fiquei um bom período. E depois o Valdir voltou novamente. Aí que ano tu viesse pro Grêmio? Eu vim em fim de 72, novembro de 72. Aí o Grêmio tinha um timaço também, não? O Grêmio estava lutando nos campeonatos regional. Ele não estava muito bem, por isso é que me contratou. Mas eu vim já no final de 72, era campeonato brasileiro. Aí nós fizemos uma bela campanha. Quem é que jogava na época ali? Agora mesmo nós estávamos falando, jogava Cláudio Radar, Beto Bacamarque, Anchieta, Everaldo, saudoso Everaldo, Jadir, Mazinho, Oberti. O Mazinho é o que veio do Santos. E o Oberti é um argentino de perna esquerda que jogava muito. Exatamente. O Loivo, que também eu acho que está por aqui. Enfim, deixei grandes amigos lá e era um timão. E depois foi mudando, foi renovando. Tem o Carlos Alberto, meio de campo. Veio do São Paulo também, né? Do São Paulo também. Era um volante? Exatamente. Ele chegou um pouco antes de mim, logo depois eu vim. Do São Paulo também. E aí o Inter já estava montando aquele grande time, com Figueroa. Nessa época ele já era, eu acho que trio, tetracampeão. E chegou a Hexa. Então eu não fui campeão pelo Grêmio, é um sentimento que eu tenho, mas são coisas do futebol. Bom, agora nós vamos falar, porque passaram tantos anos, todo mundo contou história aqui, até o Yura dizendo aí que o seu Verardi contratou um detetive, um policial para sair atrás dele, porque ele ia muito para os bares. E aí inventaram uma história aqui, que o Picasso não podia jogar à noite no gol, porque ele não enxergava de noite. Pode abrir o coração, porque é uma história que passou, né? Quantos? 50 anos atrás? Quando eu tinha 1 ano ou 2 de Grêmio, inventaram essa história. Por sinal, foi um jornalista que hoje não está mais entre nós, mas me causou um aborrecimento muito grande, porque era uma inverdade. Depois de 30, eu tinha feito já 34, 35 anos. Toda experiência? Com toda a experiência, ele só podia estar mal intencionado, para dizer que eu não enxergava à noite. E isso causou um reboliço no Grêmio. E deu manchete. Eu era guri em Bagé e lembro disso. Tanto é que a primeira coisa, quando começou a alarmar a coisa, eu cheguei na direção do Grêmio, no departamento médico, eu digo, eu quero fazer um exame de vista hoje, de preferência, que eu não consigo mais viver sem isso. Daí foi feito os exames, me viraram do lado avesso e não encontraram nenhuma deficiência visual. Então daí eu já fiquei mais tranquilo. Mas o estrago já tinha sido feito. Esse jornalista, que não sei de onde tirou isso, sabe lá, não sei. Fosse muito feliz no futebol. Campeão, seleção brasileira. Quem era o treinador da seleção na época? Primeiro eu vou dizer, eu fui campeão no Palmeiras e bicampeão no São Paulo. Campeonatos paulistas. Naquela época não tinha campeonato brasileiro. O Palmeiras foi campeão do Rio-São Paulo, que o Rio-São Paulo veio se tornar um campeonato brasileiro. Então eu fui campeão do Rio-São Paulo também com o Palmeiras. Na seleção paulista eu fui convocado por 2 vezes por treinadores diferentes. O Aimoré Moreira e o Antoninho, que era o treinador do Santos. E na seleção brasileira com o Aimoré Moreira e acho que o Oswaldo Brandão também era supervisor. Acho que esses 2. Jogasse com o Pelé? Durante 9 anos joguei contra e a favor na seleção paulista e seleção brasileira. Tomou gol do Pelé? Quem não tomou? Quem não tomou é porque não jogou. Mas eu tomei muitos gols, mas eu disputei 9 campeonatos paulistas e 9 Rio-São Paulo, e a gente então se defrontava no mínimo 3 vezes por ano.
Então é lógico, eu devo ter jogado mais de 20 vezes contra o Pelé. E não me lembro assim de gol especial, mas o meu saldo é positivo, porque eu inclusive contra o Santos defendi pênalti. Então a gente tem grandes recordações e eu estou feliz por ter vivido essa vida toda dentro do futebol. E o seu Verardi aí, está todo mundo homenageando aí. Todo mundo diz que ele é um paizão. Olha, o seu Verardi só traz recordações boas para a gente como jogador. Eu peguei o início dele no futebol. Ele era ainda meio cru dentro do departamento de futebol. E eu conversava muito com ele. E ele acreditava muito em mim, talvez pela minha experiência, porque quando eu vim para o Grêmio eu já tinha 33 anos, já tinha passado por grandes clubes e a gente conversava muito. Mas foi um grande amigo. Estou aqui com o livro, com uma... Mostrar o livro aqui. Picasso, grande goleiro, grande cidadão. Um abraço com lembrança do Verardi. Aqui, ó. As histórias do seu Verardi. Aí, grande Picasso. Bom te ver. Vou repetir, grande goleiro Picasso do Grêmio, do São Paulo, do Palmeiras e da seleção brasileira, tá certo? Roda a vinheta e nós vamos continuar aqui na festa do seu Verardi, que todo mundo diz que é um paizão e é mesmo. Voltamos em seguida. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, 19 presidentes passaram pelo Verardi, o senhor é o último. Não contei ainda os que repetiram, Fábio Koff, Paulo Odoni. E o Verardi tem histórias, tanto que eu fiz uma coluna para Zero Hora contando essas histórias e dizendo que ele merece uma placa lá, presidente. Uma placa, num local visível da arena. Esse homem tem a vida dele misturada com a história moderna do Grêmio. O senhor não acha isso? Acho. E acho também importante que ele tenha o seu registro histórico e cultural com o clube, através do livro. Que ele possa deixar isso definitivamente arquivado, registrado, memorizado e à disposição de todos os gremistas que querem conhecer, às vezes, alguns detalhes do clube que, porventura, não são expostos na questão da rotina do dia a dia ou do conhecimento público em geral. E eu tive praticamente essa finalização aqui com ele. Eu sou o último presidente, mas a sua história hoje não é exatamente a história e a sua importância que foi anteriormente. Ele é uma lenda, uma legenda, um controle, uma gerência, uma capacidade de ter atletas sob o seu domínio, um homem profundamente identificado com o clube, né? O que ele já fez talvez não sejam as suas responsabilidades de hoje, mas a memória que ele tem hoje no clube e tudo aquilo que ele passou, na verdade reflete exatamente o respeito que todos têm por ele. E hoje aqui vai se ver exatamente isso.
Vão ter jogadores de todas as gerações, dirigentes de todas as gerações, gremistas de todas as gerações que vêm aqui dar um abraço nele. E eu me sinto honrado de ele ter registrado esse momento justamente agora. E, na realidade, nenhum presidente abriu mão do seu Everardi. E ele conta a história que em 2010 ele foi no Duda Cref e disse, olha, vou parar. E o Duda para ele, pô, tu entrasse com meu pai aqui, comigo tu não vai parar. Né? E ele é chamado por todos os jogadores, presidente, de paizão, porque ele nunca precisou levantar a voz, ele nunca precisou se impor de outra maneira que não fosse a conversa e o olhar. Ele continua nesse relacionamento com o presidente, por exemplo? Assim? De uma lealdade absoluta, de uma fineza, de uma diplomacia total, de uma delicadeza no trato, de uma sutileza para dizer aquilo que ele entende seja necessário e principalmente uma capacidade de saber o que tem que ser feito, saber o que faz e principalmente ter a consciência de que aquilo é a sua missão. Ele tem um homem que tem essa síntese de comportamento e isso é uma coisa nítida e absolutamente invejável na personalidade dele. Tem chance de se fazer uma homenagem para ele, sim, mais especial? Completou agora 84 anos, para a história dele ficar gravada no clube? Isso o clube vai fazer. Já tiveram outros momentos que ele já estava disposto a sair, que foram feitas homenagens do Conselho Deliberativo. Mas o Grêmio vai deixar bem registrado isso. Presidente, muito obrigado, presidente. Vai receber os convidados aí, que todos querem conversar com o senhor. Tá bom? Um abraço. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, então, voltamos aqui da festa de lançamento do livro do seu Everardi. Luiz Carlos Silveira Martins, grande amigo, grande parceiro, grande presidente do Grêmio, o Cacalo, que também deve estar nesse livro do seu Everardi aí, porque grandes histórias com ele tu vivesse. Eu fiz as contas, 19 presidentes passaram por ele e nenhum abriu mão dele. Muitas histórias, prazer em falar contigo. E muitas histórias com o seu Everardi. Ele foi, quando eu às vezes chamava ele para pedir alguma coisa que não era do agrado dele, ele dizia para mim assim: não fala nada, que eu te vi aqui no Grêmio de calça curta, tu não vem querer dar ordem agora aqui. Ele dizia isso para mim. E ele contou uma história, histórias. Ele contou uma história maravilhosa, que em 2010, ele, cansado, foi no Duda Cref, presidente. Duda, vou parar, vou me aposentar. Aí o Duda, ele não terminou e o Duda, não. O senhor entrou com meu pai aqui, quer sair comigo, agora comigo não vai sair. Não, e o Everardi tem muitas histórias, né? Eu posso contar duas rapidinhas? Vai contar duas, mas uma que ele me contou, que eu preciso que tu conte. Que tu só viajava na poltrona número 1 no avião, mas que tu andava sempre atrasado para os embarques, era o último a chegar e que ele tinha que fazer o check-in e na época às vezes não marcava o lugar, que ele tinha que embarcar primeiro. Como é que é isso? Eu quase perdi o voo para Tóquio, aquela final do Campeonato Mundial, porque eu cheguei atrasado. Mas eu tinha um gosto, não é superstição porque não tenho superstição. Viajava, é verdade, sempre na número 1. E eu digo: Everardi, resolve, eu quero ir na número 1. Eu não vou lá atrás, lá no meio da galera lá, eu quero ir
E ele sempre resolveu. Mas o Verardi era daqueles caras que tinham uns rasgos de otimismo e de pessimismo. A maioria deles era pessimista, o Verardi. E a grande história do pessimismo maior de seu Verardi, nós estamos saindo do estádio, no ônibus, do estádio do Nacional de Medellín, bicampeões da América, todos comemorando no ônibus, eu vice de futebol, e ele me chamou num canto do ônibus e disse assim, eu preciso falar contigo. Sim, seu Verardi, vamos comemorar. Não, preciso te dizer uma coisa. O que é, seu Verardi? Nós temos jogos difíceis agora, eu tenho medo de cair para a segunda divisão. Eu disse, seu Verardi, hoje não. Hoje não, hoje eu tô curtindo. Não, hoje não, vamos deixar isso aí para dar volta. Que foi naquele jogo do gol de pênalti que o Dinho fez. Sim, exatamente, a final da Libertadores, nós ganhamos comemorando e ele preocupado já com o resto do Campeonato Brasileiro. Não, larga, seu Verardi, hoje não. E aí, tem outras passagens também, vocês conviveram muito? Não, tem muitas e muitas passagens assim, olha, eu tomaria o teu tempo em contar muitas delas, mas o Verardi sempre presente na hora que a gente precisava, né? Sempre um gentleman, né? Sempre, para mim ele foi um pai, né? Eu digo isso porque eu era jovem, mais jovem, ele era evidentemente mais experiente do que eu e me ensinou muito, aprendi muito. Você presidente do Grêmio com que idade? Eu fui presidente do Grêmio com 46 anos. Jovem, né? Para pegar um time que é maior, um clube que é maior do que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Hoje eu devo estar perto dos 100 já. 95, 96. Eu tô com 62, tu tem 65? Me esqueci. Só contando o tempo agora? Me esqueci. Tô quase perto do seu Verardi. Seu Verardi, então tu tem 53, que ele tá com 53 anos de Grêmio. Eu disse para ele, seu Verardi, tá fazendo 50 anos, não comemorando o cinquentenário, e ele disse, menos um. Cacau, muito obrigado, Cacau, te ver, agradeço, conversar contigo. Muito prazer em falar contigo, tenho saudade daqueles nossos tempos. Era muito bom, né? Hoje a gente não consegue falar com o presidente, não consegue falar com o jogador. Comigo tinha porta aberta. Né? Sempre tivemos com todos. Sempre, é que agora tem o assessor de imprensa, que na verdade é o mercado de trabalho para todos nós. Só que eles confundem, assessor de imprensa é para assessorar a imprensa. E eles não assessoram a imprensa, eles querem esconder os jogadores. Agora mesmo estava o Renato ali, porque eu fui repórter no tempo dele. Ele me viu, me chamou para me dar um abraço. Aí já veio em cima lá o assessor. É difícil isso. No tempo de vocês era bom de trabalhar. Dava para entrar até no vestiário. Não, o meu assessor de imprensa era o repórter que me entrevistava. Quem foi? O assessor era o repórter que vinha fazer entrevista. Aquele eu chamava de meu assessor de imprensa. Mas tinha um lá, não tinha? Olha, na minha época tinha funcionários do Grêmio, não tinha especificamente, depois começou a ter assessor de imprensa. Havia funcionários do Grêmio que cuidavam dessa área. Mas eu me comunicava dentro das minhas possibilidades. O próprio Verardi a gente pedia. Sim. Isabel, tinha o departamento de futebol. Isabel, seu Verardi está aí, Isabel? Aí vinha a Maria Helena. O que é? Nós queremos entrevistar o fulano. Isabel, Verinha e Maria Helena. Que saudade, né? Mas, quando o assunto era muito cabeludo, tu passava pela Isabel, pela Maria Helena, mas parava na Verinha, antes de chegar no seu Verardi. Bom, pessoal, com essa entrevista estamos encerrando aqui o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Até o próximo fim de semana. Muito obrigado. Se eu sou o que sou, tenho esse reconhecimento público, se cresci porque eu cresci junto com o Grêmio. Cresci, então, o que eu sou é porque eu sempre fui funcionário do Grêmio, sempre pus as minhas coisas na minha vida, sempre qualquer coisa, o Grêmio. Seu Verardi, em uma só palavra.
maior torcedor do Grêmio. O que deixa o senhor mais feliz, seu Everardi? Vitória do Grêmio. E o que deixa o senhor mais triste? Derrota do Grêmio. A maior frustração? Já está com 84 anos e ter pouco tempo de vida para continuar dando para o Grêmio. Fico muito feliz porque lembrem do Everardi, mas me sinto muito constrangido porque acho que não sou merecedor Sim, de tanto carinho, de tanta coisa. Sempre acho que eu podia ter feito muito mais do que faço. Sim, Severino. Eu imagino que muito vocês, mais ainda, Severino. eu imagino que vocês vão fazer. Seu Everardi, 53 anos de Grêmio, 84 anos de vida. Seu Everardi, muito obrigado, viu? Muito obrigado para vocês, por essa oportunidade, para falar tanto. Eu nunca falei com tanta descontração. Eu acho que tem a ver com o que eu estou me sentindo em casa, com o carinho de vocês, estão sempre junto com a gente. E eu quero dar um abraço muito grande em todo o torcedor do Grêmio, porque no fundo são, eu não estou dizendo nem a verdade, são eles que fazem, a torcida que faz o Grêmio ser o que é, e a alegria que eu vejo no rosto do torcedor, que eu assisto partidas junto com os torcedores, cada vez que vejo a alegria de um torcedor, eu me sinto realizado. Faço questão de dizer, sabe o que eu vou contar para vocês? Teve um jogo no Olímpico do Grêmio de São Paulo, que um cidadão chamado Hugo de Leão chorou junto comigo no gol do Grêmio. Obrigado, Severino. Obrigado por tudo.